Olá, nossa, gente, que desafio. Bom dia a todos e todas. Bom dia. Todos, né? Sou Yalaxé Flavinha, inicialmente sou a Yalaxé Flaviana Maia, Flaviana de Oxum, né? Inicialmente fui convidada, né, para falar sobre o candomblé, mas hoje eu vou estar ocupando um lugar muito especial, que é do meu pai, né, o sacerdote que infelizmente não vai conseguir estar com a gente diante de alguns imprevistos, mas vou falar sobre a Jurema Sagrada, né. Sou uma Yalaxé no candomblé, que Yalaxé é um dos cargos sacerdotais, como uma estagiária para a Mãe de Santo, né. O meu pai é o sacerdote da casa, então, digamos que eu sou um dos cargos que ocupa essa linha de sucessão. Estou sendo preparada para um dia, quando meu pai voltar para o Orum, voltar para casa, eu poder estar a serviço de Xangô, que é o orixá da casa. Então, já faz alguns anos, digamos que durante toda a vida a gente vem sendo preparado para isso. Você pode repetir o cargo? Yalaxé. Isso. Yalaxé, que significa a mãe do axé. Enquanto temos Yalorixá, né, que é a mãe das cabeças, ou então essa pessoa que auxilia nos cuidados com a cabeça, né, para a gente que é a parte do corpo mais importante, que nos conecta com o sagrado. E o Babalorixá, Yalorixá, pai e mãe de santo, tem esse papel, né, fundamental para fazer essa intermediação entre nós e o sagrado, né, entre o corpo físico dos Araí e os corpos do sagrado. No candomblé, esse é o cargo que eu ocupo. E na Jurema eu sou uma discípula desenvolvente. E mesmo tendo mais de 20 anos de candomblé, eu ainda estou nesse processo de desenvolvimento que para a gente é durante toda a vida, né? E logo mais, né, passaremos pela a minha iniciação na Jurema também. Então, depende, você pode ser uma pessoa que pratica a Jurema e pode praticar uma vida inteira, né, só com alguns cuidados paliativos, mas que não seja necessário a consagração, a iniciação na Jurema. Como no meu caso há uma necessidade maior, então, assim, diante das minhas partilhas com o Banho Bandu na ONU, estamos no mesmo caminho. Para a gente, né, é muito comum, principalmente aqui no Rio Grande do Norte, ter essa dupla cidadania religiosa, que é a Jurema, uma religião genuína dessa parte aqui do Nordeste, né? Hoje eu vou falar um pouco da Jurema do Rio Grande do Norte, da qual nós cultuamos. Existem muitas Juremas, mas estou apta a falar apenas da que eu vivencio, que é a Jurema Potiguar, que já vem de uma tradição familiar, né? Então, me apresentar, eu só recapitulando, me apresentar, falar sobre a Jurema e os pilares. Pronto, para que vocês compreendam um pouco desse universo potiguar, né? Já que temos muitos convidados, para os meus convidados eu gostaria de fazer uma pequena leitura. É um poema que ele sintetiza um pouco da nossa espiritualidade aqui, né, em terras potiguares, da influência que o povo de terreiro tem para a sociedade e de como a gente se comporta com as influências da Jurema, da Umbanda e do Candomblé, que foi a última religião afro-brasileira a se instalar no Rio Grande do Norte, né? Então, genuinamente, somos juremeiros, da herança mesmo potiguar, indígena, mas que assim escuta melhor, está um pouco alto, né? Não, a Jurema é a religiosidade dos indígenas, né? Isso. A base ela é indígena, mas ela acabou absorvendo muitas influências ao longo do tempo, como dos povos africanos e como também da magia branca europeia. Então, a nossa Jurema Potiguar, ela tem um traço extremamente católico, por causa do perfil do Rio Grande do Norte.
Então ela é muito católica. Nos altares da Jurema, né, você vai ver a representação de santos católicos, você vai ver também uma imagem, que a gente cultua imagens por esse símbolo, né, sagrado, pelo valor simbólico que as imagens têm. A Jurema cultua as imagens, então no altar de Jurema você vai ver imagens de caboclo, imagens representando os senhores mestres, são mestres juremeiros, espíritos desencarnados, que adentrou para planos espirituais, né, as cidades da Jurema, como a gente chama, para continuar auxiliando os cuidados com o povo. E você também vai ver muitos santos católicos, como o Cruzeiro, como Jesus, Maria, José, Nossa Senhora Santana, né, que é muito forte, a padroeira ali do Seridó, Nossa Senhora Santana. Então, são santos muito próximos. São João Menino, Santo Expedito, São Francisco, enfim, uma infinidade de santos católicos que acompanham a Jurema do Rio Grande do Norte, né? E por que isso? Porque os mais velhos já diziam, assim como os nossos amigos do coração, os espíritos de luz, quando começaram, né, nessa constituição da Jurema Sagrada, a partilha da ciência, que é do conhecimento, reforçavam muito que foi num pé de Jurema, né, ou dentro da Jurema, que a Virgem Maria escondeu o menino Jesus na fuga da Sagrada Família para o Egito. Então, a Jurema, né, é a árvore que tudo acontece, é um portal sagrado para as cidades encantadas, os planos espirituais, né, que se acredita. Aqui a gente cultua 7, mas, por exemplo, na Jurema Paraibana, há alguns relatos que tem um povo que acredita que são 5 cidades, a gente acredita que são 7 cidades encantadas, 7 planos espirituais, ao qual acolhe esses espíritos, né? Então, são muitas falanges espirituais que vêm ao nosso auxílio. E com isso, a Jurema representa a árvore é o portal, é da árvore que se faz a bebida, né? Que provoca esse estado alterado de consciência, que facilita o contato com o mundo espiritual. Não, Jurema. A ayahuasca já é um outro processo que existe no Santo Daime, né? Como também no xamanismo e outros processos religiosos também, indígena, afro-indígena. Mas essa planta também promove o estado alterado de consciência, igual a ayahuasca. Seria quase um processo de... Não no mesmo nível, né? Então, isso. Diferente da ayahuasca, que passa por um outro processo, a Jurema é mais branda, né? Dependendo da forma que se faça, porque é uma composição, digamos, que parte da árvore com outros elementos, é passado por um processo de fermentação, enfim, é todo um preparo ritualístico para se fazer a bebida. E em algumas casas de Jurema, né? Em alguns centros espíritas também, onde se cultua Jurema, porque aqui existem casas de Jurema, existem centros espíritas que cultuam Jurema, Umbanda e Candomblé, Jurema e Umbanda. Então, existem muitas realidades. Na minha casa, né, a gente passa por um processo que só quem está apto a beber a Jurema são os consagrados, porque já tem passado por uma preparação, todo um processo de desenvolvimento, né? Tem passado por um ciclo de rituais para preparar o corpo, a mente, né? Para poder você ter a segurança de tomar a bebida e não provocar um estado alterado de consciência que venha ferir mesmo, né? Esse processo psicológico e etc. Mas em outras casas a realidade é outra, que se serve Jurema aos convidados. Enfim, lá nós seguimos esse protocolo pelo cuidado mesmo, né, que temos com os discípulos e quem vai nos visitar. Temos esse protocolo. Então, uma das cantigas, por exemplo, que se usa, né, um dos linhos, uma das ciências que se usa para abrir uma mesa de Jurema, antes de uma oração, antes
antes de uma prédica, para direcionar aquela energia, aquele trabalho, abrindo a minha Jurema, varanda do meu Vajucar, com as bênçãos de meu Jesus Cristo, senhores mestres, vinde me ajudar. Então, imploro a Nossa Senhora, que é a mãe de Jesus. Então, vem toda uma saudação, uma invocação, né, para que os senhores mestres possam baixar nas mesas para continuar auxiliando as pessoas com os passes, né, com os trabalhos espirituais. É preciso pedir a permissão de Jesus e Nossa Senhora. Né? Então, há todo um protocolo espiritual também, porque acredita-se, né, que quando eles só vinham à Terra com a permissão de Deus, então é tudo que temos de mais sagrado. Esses espíritos que desencarnam, que entram nos planos espirituais, nessas falanges, para continuar o seu desenvolvimento e vir ajudar o povo da Terra, né, é preciso ter essa permissão de Deus, o protocolo. Por isso que é importante o período de desenvolvimento do médium, a doutrina que se é passada, para que se haja segurança e você aprenda também a lidar com a sua mediunidade e a identificar qual é o espírito que está se aproximando, que está acostando. Né? É preciso desse período de desenvolvimento para que a gente não dê força nem vida aos obsessores e aos obsessores, né, que a gente chama de Egum no candomblé. Egum. Isso. Os espíritos, inclusive em alguns candomblés, em algumas regiões como da Bahia, existem cultos específicos só aos Eguns, né, aos antepassados. Então é toda uma tratativa, né? Na Jurema nós temos todos os ritos, temos batizados, nós temos casamento, temos os ritos fúnebres. Mas eu já passei, eu nem li meu estudo. A gente vai se ajustando. Vai dar certo. Então deixa eu perguntar. Aproveitar e perguntar. Jorge. Tá. Então, você falou de como sendo espíritos perturbadores. Aí você falou como antepassado, afinal de contas. Então, o culto a Egum é um culto aos antepassados, certo? Isso na realidade do candomblé. Mas é utilizado o termo Egum para espíritos. Quando a gente vai para a Jurema, na Jurema não tem essa nomenclatura. É espírito, obsessor, quiumba, que é um outro nome que se costuma usar, mas não entra dentro dessa classificação como no candomblé. É porque a gente tenta fazer uma aproximação para que vocês tentem compreender um pouco das realidades. Mas assim, Egum é o nome que se dá espírito, sendo que no culto do candomblé é o culto aos antepassados, e na Jurema, espírito é espírito, né? A gente costuma até dizer que na Jurema não existe axé, existe assim seja. Mas diante das muitas influências do candomblé, você abençoa como axé. Entende? Então, é raro? Não, por causa de toda essa influência, todo esse senso comum que vai se construindo. E a gente costuma preservar alguns termos, nomenclaturas, de colocar cada coisa no seu lugar, para preservar também o espaço sagrado de cada um, né, das religiões. Como se eu tenho hoje um espaço só para cultuar a Jurema, então o meu culto vai ser todo na Jurema. E o candomblé ele tem todo o seu universo, né, dos seus símbolos sagrados e mágicos também, toda uma linguagem, enfim, todo um modo de vida que dentro do espaço do candomblé não vou ter necessidade de estar utilizando outras nomenclaturas. Aí hoje a gente faz esse exercício para que a gente tenha maior fidelidade mesmo do que nós estamos fazendo, da compreensão da energia que nós estamos acordando. E esse conjunto só é possível a partir desses cuidados, né? Como a gente abençoa com assim seja, né? É assim seja, assim seja, assim seja.
Em algumas casas se utiliza saravá, que é mais comum da Umbanda. E os nossos princípios, né, antes de tudo, vem esse cuidado de amor a Deus, de ter essa forte ligação com Jesus Cristo e o que ele simboliza na Jurema pela permissão dos senhores mestres baixar nas mesas de Jurema, assim como a permissão de guardar esse corpo que tem um espírito, abençoar esse corpo para que seja possível a incorporação, né, e a permissão desses espíritos de luz, né, que são os caboclos, a Jurema do Rio Grande do Norte, mas lá de casa, né, a base de desenvolvimento o culto a caboclo e o culto aos senhores mestres, que são os mestres juremeiros, os sertanejos, né, espíritos de sertanejos que desencarnaram e entraram nesse plano espiritual. E é a base do fortalecimento, do desenvolvimento. Porque a gente acredita que a primeira coisa que é preciso se ter é fortalecimento de cabeça, exatamente para que a vida seja feita de uma maneira mais assertiva, com melhores escolhas, onde a pessoa tenha saúde mental e possa administrar melhor a vida, né? Então, o culto de caboclo vem muito nessa base do fortalecimento e no desenvolvimento espiritual. As primeiras incorporações, né, assim, é o que vai dando firmeza ao mestre. E a partir desse fortalecimento, ao longo do desenvolvimento, é chamado as linhas auxiliares da Jurema. Como a gente absorveu muita influência, as linhas auxiliares chegou para auxiliar nesse culto e tornar um culto que possa ser tratada todas as vibrações energéticas, digamos assim, né? Como a chegada do culto da Quimbanda, que é Exu Pombogira, né? Tem uma frequência. Caboclo, mestre e os pretos velhos, né? A linha que cuida das almas, a corrente das almas, os pretos velhos, vibram em outra frequência. E temos outros povos. Temos falanges de boiadeiros, de vaqueiros, né? Muito genuíno do sertão. Temos o povo do mar, os marujos, os marinheiros, que é uma outra falange. Temos influências também de linhas espirituais, falanges espirituais de outros territórios do Brasil, como é a linha dos encantados do Maranhão, né, que hoje já tem culto em algumas famílias da Jurema do Rio Grande do Norte. E dentro da Jurema do Rio Grande do Norte, né, na que a gente cultua, de forma que vem passando, a gente já está na 7ª geração de juremeiros na família. E dessa forma, só há sacrifício na linha de Exu e Pombogira. Não há sacrifício animal em nenhuma outra parte dessas linhagens, na nossa, né? Então é feito oferendas de frutas, de comidas, não que o espírito coma, mas é importante falar que é uma transmutação, né? O que a gente está ofertando é um agrado, reconhecer a importância dessa perfeição de Deus, dos nossos padrinhos mágicos, né? Essa permissão que Deus nos dá um aconselhamento, uma orientação de vida, e a gente tem uma forma tão genuína de conviver desde a infância com essas entidades que são parentes, são pessoas das nossas famílias, né? É um amor, é um afeto que a gente sente uma saudade, gente, quando passa muito tempo sem esse contato. E tem alguns que demoram muito a nos ver, por causa da sua evolução espiritual também, né? Então, tem os que demoram, as entidades do meu pai, que eu conheci na infância, tem umas entidades que demoram, que acompanharam o meu crescimento, né? E que quando a gente vê uma emoção, é uma saudade, é um chororô grande, mas de um ente querido que há muito tempo a gente não via, né? Então, assim, é esse carinho, é esse acolhimento, esse respeito, e as oferendas é muito disso, lembre de mim que aonde eu estiver eu também lembrarei de você. É o cuidado com Deus, né? Que a gente precisa estar lembrando de Deus. Deus sabe o que a gente precisa, o que a gente quer, mas se não houver esse exercício da fala, eu acredito que
não haja esse elo. E o elo, o fortalecimento de vínculos, ele é preciso ser dado diariamente, em todo momento. Né? Quem traz a presença de Deus na vida é esse contato em todos os momentos. É você estar lembrando de mim, é estar agradecendo, é ser grato, é tentar se retrair um pouco, pensar nos momentos de desafios e procurar a solução, que é com solução que se resolve o problema. Mas tudo isso é Deus, né? Mandando todos os seus auxiliares. No nosso caso, os auxiliares são essas entidades, né? Mas é os auxiliares de todas as formas. São esses encontros que a gente tem na vida. E eu estou muito grata de ter tido a permissão de estar aqui com vocês esses 2 dias. Ontem foi um dia de muitos presentes, né? Então foi um dia de muita gratidão. Assim, de todos esses encontros, todos os abraços que eu consegui dar. Para mim foi... Vou estar saindo aqui com meu balaio enorme, né? De coisas boas. Meu baú está preenchido de coisas boas.